Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan, professor aqui do CIEBP, e eu vou abrir hoje nossa aula, nosso Mão na Massa. A gente vai fazer hoje um jogo super legal. Eu espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho aqui para a rede. Tá? Hoje, então, no nosso Mão na Massa, ele é feito pelo CIEBP, o Centro de Inovação de Educação Básica Paulista. Ele fica localizado aqui na Pompeia, na rua Padre Chico, 420. Tá? O telefone aqui do Centro de Inovação é o 9754-5056. Tá? Espero que vocês fiquem bastante satisfeitos. O CIEBP é um complexo de 7 salas em que você pode encontrar tanto um hub de inovação, quanto uma sala maker, uma sala de aprendizagem criativa, em que você pode soltar sua imaginação aqui conosco. Tem uma sala de educomunicação, em que você pode mexer com aparelhos de tecnologia de ponta. Tem também uma sala de prototipagem e uma sala em que você pode criar, montar e fazer a sua programação à vontade. Então, por favor, gente, chamem seus professores, chamem os alunos, chamem os gestores, venham fazer parte, venham conhecer o Centro de Inovação. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de participar dessa forma de tentar trazer aí a inovação e a tecnologia para as salas de aula. Tudo bem? Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o RPG, os videogames. Tá? E aí eu pergunto para vocês, quem nunca teve aquele parente, mãe, pai, que fica falando o seguinte: filho, você não pode ficar jogando videogame, pode ficar jogando RPG o tempo inteiro. Aí você fica, mas será que não tem uma forma de aprender, de me divertir, de fazer diferente? Hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho que é possível sim aprender brincando, aprender trabalhando com um RPG e unindo conceitos da matemática, da geografia, da filosofia, da sociologia, né? Basta saber trabalhar aí com formas que façam o aluno se interessar mais pelos jogos e faça também com que ele aprenda de uma forma muito mais divertida. Então, hoje eu estou aqui hoje com o professor Leandro, eu faço a parte da moderação, vou trabalhar um pouquinho com vocês no Mão na Massa, mas quem vai ficar nessa parte da divulgação, de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, é o professor Leandro. É com você, Leandro. Olá, boa tarde. O microfone está funcionando. Boa tarde, pessoal. É muito prazer poder falar com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu adoro, que são jogos. Jogos de videogame, jogos de RPG, plugado, desplugado, enfim. Espero que vocês gostem, porque esse jogo foi criado por nós aqui do Centro de Inovação, com muito carinho, para toda a rede, para que alunos e professores, então, possam se divertir e aprender juntos. Coloca para mim, por gentileza, o primeiro slide. Então, o nome da nossa aula é RPG nos videogames. Bora criar seu jogo? Nós iremos trabalhar com 2 habilidades diferentes. Resolver problemas utilizando ou não as tecnologias digitais, sendo atividade plugada ou desplugada, e elaborar narrativas digitais sobre temas relacionados à aprendizagem de algum tema escolar. Então, esse jogo ele vai nos ajudar a entender um pouco a mecânica desses jogos que vocês adoram, que vocês se divertem nos tablets, celulares, computadores e outras plataformas digitais, ao passo que também entender um pouco sobre como essas narrativas, elas também apresentam conteúdos muito interessantes e poderosos, muito ricos, né, para a gente trazer para a sala de aula. Os objetivos, então, é compreender o que é o conceito de RPG e também compreender os elementos que fundamentam o RPG. Próximo slide, por favor. Bom, agora nós teremos 3 minutinhos de interação
Antes de começarmos a falar sobre o RPG, eu gostaria de escutar vocês. Eu gostaria que vocês escrevessem no chat o que é RPG. Vocês já jogaram RPG alguma vez? Vocês gostam? Compartilha conosco a experiência de vocês com esses jogos. 3 minutinhos, por favor. Voltando, pessoal. Então, temos algumas interações aqui dos professores mandando bala aqui na nossa aula. Alunos, eu quero saber um pouquinho de vocês, quero saber que jogos de RPG, o que vocês sabem do RPG. Então, podem ir participando, podem falando um pouquinho também, que vai ser bem legal. Ó, o professor Tiago disse que curte um RPG. Ele prefere jogo de futebol, mas ele acaba gostando bastante de jogar esse tipo de jogo. A professora Cristina nunca jogou. Será que não está na hora de jogar, Cristina? Eu acho que está. Quem sabe a gente possa aí inspirar vocês um pouquinho a trabalhar de uma forma bem legal com os alunos. Será? Leandro? Obrigado, professor. Então, né, pessoal, realmente assim, é muito legal, né, pensar esses jogos enquanto recurso pedagógico, enquanto uma ferramenta pedagógica, né, observar, olhar para eles e ver quais elementos que nós temos em um jogo como esse que possam ajudar para que aquele conteúdo, muitas vezes, que a gente está tentando transmitir para os alunos, fique mais fácil, fique mais divertido, fique mais lúdico. E o RPG, então,
vou pedir para passar o próximo slide, por gentileza. O RPG é uma sigla que vem do inglês, né? Role Play Game, e traduzindo para o português significa jogo de representação de papéis, em que os jogadores assumem personagens idealizados por eles mesmos em um mundo fictício. As histórias criadas são guiadas por um mestre que dita a trama, descreve os cenários e controla os inimigos. Então, o jogo de RPG, ele tem alguns elementos muito assim de uma espécie de teatralização, como um teatro, né? Ele traz muitos desses elementos, porque é um jogo onde você representa seus personagens. Esse jogo, então, ele foi inspirado naqueles jogos de batalha, naqueles jogos de estratégia, que muitas vezes, há séculos atrás, os grandes generais, né, eles formulavam ali, em formatos de miniatura, aqueles canhões de guerra e planejavam, então, como atacar os inimigos. Então, é a partir daí que surgem os RPGs. Então, alguém pensou, né? Puxa vida, que tal pegar dentro dessa grande batalha e imaginar uma história com alguns desses personagens, alguns desses guerreiros, né? Pegando aqui esses personagens e dando vida para eles, né? E é daí, então, que surge o RPG. Então, o RPG, ele tem tanto esse aspecto estratégico, de um jogo de batalha, de raciocínio lógico, uma espécie de um grande xadrez, como também tem um elemento de narrativa, né? Então, você tem histórias como uma obra literária, um filme, um cinema, um desenho, dentro de um jogo. Então, é por isso que o jogo ele se torna muito divertido. Próximo slide, por favor. Esse tipo de jogo ele surgiu nos Estados Unidos por volta de 1974, quando David Enerson e Gary Gygax, baseados na literatura fantasiada de Tolkien, criaram o famoso Dungeons and Dragons, que, por sua vez, é um RPG de fantasia medieval. Inclusive, em homenagem ao jogo, o professor Renan está usando a camiseta do Dungeons and Dragons. Foi um desenho inspirado nesse jogo na década de 90, lá quando eu era criança, gente, já fui criança um dia, passava muito no programa da Xuxa, e a gente adorava, né, o desenho do Dungeons and Dragons. Nós trouxemos aqui também um jogo inspirado no Dungeons and Dragons. Vou pedir agora para passar para a câmera do jogo. E eu gostaria de mostrar aqui alguns desses elementos, né, desse jogo, que é o Old Dragon. Então, você tem aqui, com esse tabuleiro, as miniaturas dos personagens. Vocês têm aqui também uma porção de dados diferentes, que é algo muito comum dos jogos de RPG. Então, vocês podem observar que são dados com vários lados, né? Vocês já viram dados assim, pessoal? Né? Com 8, 10, 12 lados diferentes, né? Então, isso potencializa mais ainda as variedades de jogadas, né? De ataques que você pode realizar. Você tem também essas cartinhas com as características dos personagens, né? Então, você tem aqui guerreiros, elfos, magos. É possível também colecionar os itens, né, os personagens, se você quiser se divertir com eles. Tem as fichas aqui também com as descrições de habilidades, dados, pontos de vida, né? E um livro também. Então, quem gosta de jogar RPG também acaba lendo bastante, porque você tem toda uma riqueza de detalhes nessas histórias, né? Onde o mestre do jogo ele vai guiando os personagens, vai fazendo então esse papel de narrador. À medida que ele vai apresentando, então, para os jogadores quais serão os inimigos, os desafios, as situações em que os personagens precisam enfrentar. Pode passar o próximo slide, por favor. Ainda falando sobre os personagens, né, é interessante a gente observar que nos jogos de RPG, nós temos, então, essa riqueza, essa profundidade, né, de criar. Então, se trabalha muito a psicologia desses personagens. Então, não se tratam apenas de personagens com habilidades especiais, mas de personagens com histórias, personagens que enfrentam dilemas, personagens que fazem escolhas. Os jogadores, eles criam personagens que embarcam em aventuras imaginárias, nas quais eles enfrentam monstros, reúnem tesouros, interagem entre si e ganham pontos de experiência para se tornarem incrivelmente poderosos à medida que o jogo avança.
Essa forma de jogar permite que cada jogador controle um personagem específico. Então, um dos elementos que eu mais gosto no jogo de RPG é o fato de você poder evoluir junto com o seu personagem. Então, no comecinho do jogo, você inicia lá o seu personagem bem fraquinho, né? Ali com uma espadinha, e à medida que você vai lutando e enfrentando inimigos e ganhando experiências, você vai se tornando mais poderoso, você vai ganhando novas habilidades, se desenvolvendo ao longo da partida, imitando um pouco a vida, né? Como a gente evolui na vida. Então, eu vejo assim no RPG realmente uma riqueza muito grande que dá para a gente trabalhar, por exemplo, numa disciplina como projeto de vida na escola. Próximo slide, por favor. Outra característica importante dos jogos de RPG tem a ver com a mágica, né, que esses jogos trazem. Então, é formado um verdadeiro círculo mágico no jogo, trazendo elementos de uma narrativa, de um filme, de um cinema, né, para aguçar a imaginação daqueles que estão vivenciando a partida. Então, nós temos o narrador, que é o mestre do jogo, que vai contar a história, da mesma forma que um livro tem o seu escritor. Nós temos também um enredo, que é justamente a cronologia dos fatos, o que acontece primeiro, o que acontece depois, né? Para a gente justamente embarcar nessa aventura. Nós temos, então, os personagens que possuem habilidades únicas, exclusivas, e cada personagem geralmente trabalha de modo muito cooperativo num todo, né? A equipe. Então, cada personagem tem uma característica própria. Então, você tem personagem que é mais forte, você tem personagem que é mais inteligente, mais estratégico, né? Você tem personagem que serve mais para a defesa do grupo, e isso que é legal, você se identificar com esses personagens. Então, eu vou jogar, eu quero ser o mago, eu quero ser o estrategista, não, eu quero ser o guerreiro, quero acabar com a raça dos inimigos. Então, você tem toda esse lado assim da imaginação, da criatividade. Além disso, também o jogo ele sempre se passa dentro de um tempo e de um espaço, né? Então existe uma geografia, um reino, uma época. Por exemplo, Dungeons and Dragons que nós apresentamos é um jogo que foi ambientado no período medieval. Então você tem lá os castelos, né? Você tem os guerreiros com suas armaduras, suas armas poderosas. Você tem também toda a mitologia daquele período, que é o caso dos dragões, os orques, né, os gnomos, as fadas, enfim, toda essa riqueza, né, que faz com que a gente viaje assim total nesses jogos. Então, como vocês podem observar, esses jogos eles acabam trazendo para a gente assim muito da nossa fantasia, dos nossos sonhos, da nossa imaginação. Próximo slide, por favor. É possível encontrar gêneros diferentes de jogos de RPG. Então, eu selecionei aqui para vocês 6 gêneros diferentes. Nós temos, por exemplo, o RPG de ação. Pode ser uma batalha, pode ser uma guerra, onde você tem adversários que vão enfrentar lutas, que vão enfrentar inimigos. Você pode encontrar também um jogo de RPG de drama. Por exemplo, no videogame PlayStation 3, eu joguei um jogo super legal chamado Heavy Rain, onde você vivencia ali uma situação existencial, dramática do personagem, que precisa enfrentar uma situação, que perdeu seu filho, e à medida que ele vai realizando suas escolhas, o final do jogo muda. Então, existem pelo menos 36 finais diferentes nesse jogo. Então, é muito interessante ver a criatividade, né, desses criadores de jogos. Você pode encontrar um jogo, como é o caso do Dungeons and Dragons, de fantasia, trazendo mitologia, trazendo lendas, trazendo folclore, né? O jogo que nós criamos para o CIEBP, Guardiões da Amazônia, ele foi inspirado aí nesse universo mais da fantasia. Nós temos também jogos de ficção científica, com naves espaciais, extraterrestres, robôs, né? Todo esse lado mais futurista. Nós temos jogos de terror, com monstros, casa assombrada, aquele cenário mais tenebroso. E temos também jogos de suspense, uma coisa mais policial, tipo Sherlock Holmes, onde você precisa desvendar mistérios, descobrir quem é o assassino, e também tudo muito divertido. Então, todos esses jogos, eles trazem alguns elementos em comum, que foram aqueles que eu já citei para vocês, né? Onde o personagem ele vai escolher, vai tomar certas decisões, nós teremos um narrador, e sempre
juntando esses dois lados, né, da imaginação e do raciocínio lógico. Próximo slide, por favor. Bom, trazendo agora para uma certa profundidade aqui, né, sobre esses jogos, nós podemos compará-los com os mitos antigos, né? Então, esses jogos de RPG, de videogame, que também inspiram muitos filmes de cinema, quadrinhos, esse universo todo, eles muitas vezes vêm recheados, né, de mitologias e lendas antigas. Então, é como se fosse um processo de modernização dessas lendas. Segundo o grande mitólogo, estudioso de mitologia, Joseph Campbell, o sonho é o mito personalizado e o mito é o sonho despersonalizado. O mito e o sonho simbolizam, da mesma maneira geral, a dinâmica da psique. Mas, nos sonhos, as formas são distorcidas pelos problemas particulares do sonhador, ao passo que, nos mitos, os problemas e soluções apresentados são válidos diretamente para toda a humanidade. Então, o Campbell ele observou em diferentes culturas que existiam similaridades nesses mitos, nessas histórias. Inclusive, ele identifica, né, uma espécie de jornada do herói em grande parte de todas as civilizações, de todos esses mitos que são contados. Trazendo para o mundo real, esse universo da fantasia, da imaginação, nós podemos observar que esses símbolos, né, que aparecem tanto nos mitos quanto nos nossos sonhos, eles também trazem significado, né? Então, quando eu enfrento um dragão, eu estou enfrentando um inimigo muito poderoso, um inimigo que muitas vezes eu não sei como que eu posso derrotá-lo. E na vida, a gente também enfrenta muitos inimigos, né? E muitas vezes a gente precisa usar a criatividade e a inteligência para saber derrotá-los. Então, o jogo de RPG, ele trabalha com esse imaginário. É por isso que as crianças, elas tanto gostam, porque ali, durante o jogo, elas estão enfrentando esses inimigos, né? De uma forma mais lúdica, por meio da brincadeira. Próximo slide, por favor. Como eu disse a vocês, né? Antigamente, as lendas eram contadas pelos mais velhos, em volta de uma fogueira ou lareira. Atualmente, as máquinas ocupam esse lugar por meio dos videogames, computadores e outras tecnologias. Levar o RPG para a sala de aula é possibilitar o encontro perdido entre o adulto, contador de histórias, e a criança, que se diverte e usa sua imaginação no momento em que escuta e presta atenção na narrativa. E aqui eu queria trazer um aspecto muito sério e preocupante também, né? Porque se antes as crianças se entretinham com essas histórias contadas pelos avós, pelos mais velhos, pelos professores, hoje muitas vezes elas se entretêm nos videogames, nas plataformas digitais, nos tablets, nos computadores, e acabam tendo uma relação ali, uma conexão muito profunda com esses jogos, né? E acaba muitas vezes perdendo esse processo de humanização. Então, trazer o jogo de RPG para dentro da sala de aula é um ótimo exercício da gente se conectar novamente, adultos e crianças, adolescentes, por meio desses jogos. Ou seja, propondo novas dinâmicas, novas relações, novas conexões, né? Mais reais, saindo um pouquinho do virtual e indo um pouquinho para o desplugado. Próximo slide, por favor. Existem várias formas de se jogar RPG. Então, eu trago aqui para vocês 4 formas diferentes. Nós temos o RPG de mesa, que é o RPG com livro, mais clássico, né? O primeiro RPG que surgiu, com os dados e as cartinhas. Nós temos as miniaturas. É possível jogar RPG com miniaturas. Então, você tem lá pequenos guerreiros, pequenos canhões de guerra, pequenos castelos, né? Uma coisa super divertida. Você não sabe se brinca ou se joga, né? Então, é uma forma também de se jogar RPG. Nós temos também live action. Então, é daí, inclusive, que vem a cultura do cosplay, né? Que tanta gente gosta, né? E hoje realmente movimenta muitas tribos, muitos grupos, né? Que se socializam a partir daí. E dentro do live action, as pessoas elas vão literalmente vestir a roupa do personagem. Então, elas vão fabricar objetos, poções, espadas poderosas, vão encenar esses golpes, né? Então, acaba sendo uma brincadeira misturada com teatro, é muito divertido.
E nós temos também o RPG eletrônico, onde quem vai narrar a história é o robô, é a máquina, né? É programada por alguém. Então, esses jogos de videogame são RPGs eletrônicos, né? A maioria deles, não todos, lógico. Por exemplo, Final Fantasy, Pokémon, enfim, todos esses jogos que fazem muito sucesso são inspirados aí, são formas de jogos de RPG. Próximo slide, por favor. Eu gostaria de considerar algumas vantagens, tanto para o jogo virtual como para o jogo real. Então, é possível aí a gente observar que tanto o jogo virtual quanto o jogo real, eles podem ser muito legais. O jogo virtual, ele traz para você a possibilidade de jogar sozinho. Então, de repente, você não tem lá a possibilidade de convidar seus amigos, né? Então, você pode jogar sozinho o RPG. Você pode também jogar online com pessoas do mundo todo. Então, você pode jogar com alguém que está em outro estado, até em outro país. Durante a pandemia, o jogo de RPG pode ser uma ótima distração, já que você não pode ter contato físico com as pessoas. E também fazer uso de diferentes recursos, cenários, personagens e poderes, porque dentro do computador é possível criar efeitos especiais, né? Você criar os cenários, então você viaja, né? É muito divertido. Hoje, inclusive, já existem aplicativos até para celular, onde você pode criar esses jogos de RPG. No caso dos jogos reais, que eu gosto mais, eu acho que é mais legal ainda, você consegue fazer amigos, jogar em grupos colaborativos, você pode dramatizar, interpretar, utilizar elementos lúdicos, onde você vai literalmente ser o personagem, que é o caso do live action. É possível imaginar diferentes soluções que o computador não realiza. Então, quando você está no modo analógico, né, você consegue pensar em muitas saídas. Quando é o computador, geralmente ele só te dá 2 saídas, né? Que é um código binário. Então, é 1 ou 0, sim ou não. No caso do jogo desplugado, você pode pensar mais saídas. É possível também criar seu próprio jogo, que é o que a proposta da aula de hoje. Nós iremos apresentar um jogo que nós fizemos aqui e a gente deseja que vocês se inspirem para criar o jogo de vocês também, utilizando materiais de baixo custo e essas plataformas gratuitas que estão disponíveis. Próximo slide, por favor. Agora, mais um tempinho aí, uns 2 minutinhos de interação. Eu gostaria que vocês recomendassem algum jogo de RPG que vocês jogaram, que vocês gostaram, e que vocês relatassem alguma coisa que vocês aprenderam, né? Algum conteúdo, algum conhecimento que você desenvolveu por causa do jogo de RPG.
Opa! A gente teve bastante interação aqui no chat, tá? Muitas pessoas acabaram entrando aqui, muitos professores estão participando, estão colaborando aqui com muitas ideias, tá? Então, em relação, vamos começar assim. A professora Jurema, do 8º ano, ela fez alguns comentários que eu achei bem legais, eu vou trazer para vocês, né? Ela ficou com bastante vontade de jogar, né, os jogos de RPG, ela ficou bem interessada. E também ela perguntou uma coisa que é muito importante, né? Será que a gente pode produzir o nosso próprio jogo? Sim, a ideia é essa, tá? Vocês vão perceber que daqui a pouquinho a gente vai até disponibilizar para a rede, né, para vocês, o nosso próprio jogo, aquele que a gente montou aqui. Então, vocês podem fazer, podem mudar, vocês podem criar da forma que vocês quiserem. Basta vocês terem imaginação, basta vocês terem um objetivo para esse jogo e trazer para os alunos, tudo bem? Então, sim, é possível fazer um jogo, fazer os alunos se divertirem e, ao mesmo tempo, eles aprenderem com... teve até outro comentário, trazendo o jogo e a interdisciplinaridade. É exatamente isso. É trazer a matemática, é trazer as regras. O português traz aí, né? Você pode usar a regra como artifício, né? Como uma ferramenta para você ensinar o aluno, trabalhar o aluno habilidade de português, tá? Então, você pode trazer N, né? Habilidades, N formas aí de ensinar o seu aluno. Tudo bem? Então, vamos lá, mais interações aqui. O professor Tiago também está participando bastante, né? Então, a ideia de confeccionar os personagens, confeccionar os jogos, e agora as ideias, né? A professora Gabriela trouxe muitas coisas, tá? Muitos exemplos de jogos. Então, um é o Dungeons and Dragons, aqui a camiseta Caverna do Dragão para vocês. O jogo Magic também é um exemplo, tá, de RPG, que bastante gente joga, RPG de mesa, né? Tem o LoL também e o Dota. Então, todos eles são jogos aí que estão há muito tempo já fazendo parte da cultura, né, do povo, né, de muitos países aí. Tudo bem? Então, agora a gente volta um pouquinho mais com o professor Leandro e daqui a pouco eu volto com o Mão na Massa. Beleza? Que legal, Renan. Poxa vida, eu quero convidar toda essa galera, esses professores e alunos para vir jogar aqui com a gente, né? Tanto jogo legal que eles acabaram de contar, compartilhar para a gente, muito bom. Inclusive, a gente olhar para esses jogos de um jeito um pouco diferente, né? Porque hoje, não sei se vocês sabem, mas a indústria de jogos, ela superou em muito o seu faturamento em relação à indústria do cinema. Então, emprega muitas pessoas, né? E pensando aí que a escola, ela também prepara para o mundo do trabalho, acho muito importante a gente olhar para esse setor. Vou pedir agora, por gentileza, para passar o próximo slide. Bom, por que levar o RPG para a sala de aula? Nós aqui elencamos algumas características do RPG interessantes que podem ser um ótimo recurso didático-pedagógico. Ele torna a aula mais interessante. Por quê? Porque é divertido, porque desenvolve o pensamento lógico, porque usa a imaginação. O RPG também faz parte da realidade de muitos alunos, né? Seja plugado ou desplugado, muitos alunos adoram esses jogos. É possível relacionar o jogo com diversos temas do nosso currículo, trazendo ciências, humanidades, geografia, matemática. Então, você pode trazer, por exemplo, mitologia para o jogo, você pode falar de Grécia Antiga através de um jogo, você pode, enfim, explorar vários conteúdos do currículo. O jogador desenvolve o raciocínio lógico, a criatividade e a autonomia, porque o jogador precisa fazer escolhas, né? Então, ele exerce o seu protagonismo. O RPG está presente na indústria do entretenimento, oferece trabalho para muitas pessoas e contribui para o desenvolvimento de novas tecnologias. Próximo slide, por favor. Como eu disse, o RPG ele desenvolve dois lados do nosso cérebro, né? Tanto o aspecto mais afetivo, da imaginação, como o lado mais do cálculo, do raciocínio lógico. O objetivo do jogo pode ser bem variado, desde salvar um mundo invadido por orcs, resgatar uma princesa ou até mesmo
uma viagem ao desconhecido. Além disso, os jogadores precisam elaborar estratégias e solucionar problemas ao longo da partida. Ou seja, do meio daquela trama, daquela história que envolve, daquele círculo mágico, você precisa resolver problemas, né? Como que eu faço para chegar lá? Como que eu faço para salvar a princesa? Então, ele trabalha, assim, várias habilidades. Próximo slide, por favor. E agora, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso jogo. O jogo Guardiões da Amazônia. Ah, que legal, né? Bom, como nós estamos tão acostumados a jogar jogos que são inspirados em culturas de outras civilizações, muitas vezes europeias, né, do Oriente, por que não criar um jogo inspirado no folclore brasileiro? Então, foi partindo daí que nós criamos esse jogo Guardiões da Amazônia. Então, o jogo é super simples, ele é bem fácil de jogar, inclusive vai acompanhar com o manual de regras, não se preocupem. O jogo também é de graça, tá? Então, o jogo, ele basicamente, ele tem uma dinâmica muito semelhante a esses jogos, por exemplo, do Pokémon, Yu-Gi-Oh! Nós temos aqui basicamente dois grupos, né? O bem contra o mal. Então, nós temos aqui o personagem João do Mal, que é um cara, um empresário perverso, egoísta, que descobre numa escavação ilegal um anel poderoso que tem o poder, né, a capacidade de controlar a mente das pessoas. Então, dessa forma, ele controla a mente de vários trabalhadores que vão trabalhar para ele de graça. E, inclusive, ele utiliza esses trabalhadores, esses operários, como inimigos, né, para fazer as suas maldades. E, do outro lado, nós temos o chefe índio Tupã, que é uma divindade que tem o poder de invocar todos os outros guerreiros, os nossos guardiões, que vão salvar e proteger a floresta amazônica. Então, são eles: lobisomem, sereia, curupira, saci... qual que está faltando ainda? Não lembro. Saci, curupira, tupã... Me ajuda aí, Renan. Cuca... São 6, tá, gente? E esses personagens, então, eles vão se unir para enfrentar João do Mal. Conselho, dica, sugestão. Cada aluno pode ser um desses personagens e jogar contra o professor, que vai ser o João do Mal, que vai ser o mestre do jogo. E aí, lógico, vocês vão ter que se unir, trabalhar muito em cooperação uns com os outros, pensando aí estratégias para vencer. Vai trabalhar bastante cálculo de matemática, vai trabalhar bastante essa conscientização ao meio ambiente. Vou passar agora a palavra para o professor Renan, que vai explicar para a gente sobre a mecânica do jogo, como ele funciona, como jogá-lo, e também vai mostrar como que nós fizemos aqui no CIEBP, como que nós criamos o jogo fazendo uso de uma plataforma digital gratuita, que é o Canva, né? Então, passo a palavra agora para o professor Renan, e depois a gente vai jogar uma partidinha, hein, Renan? Beleza, beleza. Então, assim, primeira coisa, né? Quais são as regras do jogo? Vamos voltar lá para o slide. Então, é um ataque baseado em turnos, tá? Eu tenho, de acordo com o dado, temos um dado aqui. É fácil, né? Trabalhar com formas geométricas, professor de arte pode trabalhar, professor de matemática, acaba usando bastante também. Então, eu formo um dado, a gente fez um dado convencional, tá? Colocou palavras, não colocou números, né? Então, a gente colocou ataque 1, ataque 2, tudo isso vai ser usado na hora do jogo, porque cada carta tem habilidades especiais, tá? Então, eu vou trabalhar com pontuação, vou trabalhar com porcentagem, porque cada personagem tem um tanto de pontos de vida, por exemplo, 100 pontos de vida, no caso da sereia Yara, né? E cada um dos ataques deles tem, né, tiram lá uma pontuação, um tanto de vida do personagem inimigo. Você pode escolher, então, vários tipos diferentes de ataques, são 3 tipos no total, e o mestre do jogo vai, além de traçar, né, a rota do jogo, ele vai fazendo com que os inimigos aí sejam colocados no tabuleiro, tá? E o Leandro mesmo já disse que
você pode convidar aí 7 pessoas, né? O professor sendo o mestre do jogo, podendo trabalhar com os alunos, as habilidades e perguntando, trabalhando com eles, e outros 6 alunos com personagens dessa brincadeira, beleza? Então, assim, no próximo slide, vocês vão perceber que eu coloquei aqui um código um QR Code, tá? Esse QR Code você pode pegar a câmera do celular e aproximar e vai gerar um código, né? Você vai entrar nesse código e vai abrir a página, né, do documento que foi colocado para vocês. Vai ser depois colocado no repositório do Centro de Mídias, tudo bem? Então, vocês não fiquem tão preocupados. Sempre que vocês tiverem esse QR Code, vocês conseguem acessar a nossa página lá, beleza? Então, como é que foi feito, né? A gente acabou pensando numa forma de trabalhar com uma parte visual que seja interessante, né, que ficasse bonito ao se ver mesmo, e que fosse simples para trabalhar. Então, professor, eu não consigo usar o Canva, eu não consigo usar, eu não tenho computador, não faz mal, né? A gente tem tantos alunos super talentosos na rede que vão conseguir fazer desenhos até melhores do que a gente está vendo no Canva. Beleza? Então, vocês vão perceber que eu posso usar a criatividade, vocês podem criar até outros personagens. Se vocês quiserem colocar mais colegas, por que não? Criar lá novas personalidades, trazer variações de personagem. Vocês podem enriquecer e muito o jogo, deixar ele até melhor do que a gente preparou para vocês. Beleza? Então, assim, eu vou espelhar aqui a tela para vocês. E vocês vão perceber que eu vou entrar na plataforma do Canva, beleza? Tá abrindo para vocês aí? Beleza. Então, aqui. Primeira coisa, vocês vão ter que se registrar, né? Vocês vão ter que se registrar aqui no jogo. Clica em registre-se, coloca lá seu e-mail, coloca lá os seus dados e você vai abrir nessa partezinha aqui. Então, aqui nós temos um exemplo de como é uma das cartas que a gente bolou para vocês. Então, vocês percebem que temos aqui muitos elementos, né? Temos elementos visuais, temos elementos caixas de texto, temos elementos, a gente colocou até para vocês aqui, a história de cada um dos personagens, é legal até para vocês conhecerem um pouquinho mais do folclore brasileiro, que é fantástico, tudo bem? E tem aqui do lado, né, na parte esquerda, tem alguns ícones que vocês podem acessar para vocês brincarem um pouquinho também no Canva. Tá? Vocês podem escolher postagens para Instagram, podem fazer um monte de coisa aqui que vocês vão se divertir bastante. É uma plataforma gratuita, então vocês podem brincar na plataforma à vontade. E aqui, ó, tem o template, vocês podem fazer upload de fotos, podem pegar fotos que já são prontas aqui da plataforma. E uma coisa que é bem legal, né? Elementos. Então, você pode colocar, por exemplo, aqui um quadrado, você pode brincar com ele, puxar, deixar ele maior, deixar ele menor. Você pode criar a sua própria carta. Você pode montar do jeitinho que você quiser. Ah, professor, eu quero colocar uma sereia diferente. Vamos colocar. Então, por exemplo, essa sereia, ela é personalizável. Então, eu posso fazer uma sereia com cabelo vermelho? Posso. Posso colocar o rabo dela verde? Claro que eu posso. Eu posso brincar com isso de uma forma, né, bem interessante. Tudo bem? Então, a gente pode brincar. Posso tirar. Posso colocar. Eu não gostei desse rosa, professor. Eu posso trocar também. Então, vocês podem brincar, vocês podem mexer na plataforma do jeito que vocês quiserem. Assim como eu bolei aqui para vocês essa página, eu bolei aqui essa carta, vocês podem trabalhar também de das mais variadas formas possíveis. Professor, a gente não tem impressora colorida. Por que não? Se tiver, por exemplo, uma impressora preta e branca, vocês podem pintar. Vocês podem, por exemplo, usar alguém que tem uma letra bastante bonita na sala de vocês, pode aproveitar também. A gente precisa mostrar que cada um numa sala de aula tem habilidades que são muito importantes para serem utilizadas, né? Então, é bastante legal a gente perceber que é possível sim aprender, é possível sim brincar e ainda usar a criatividade de uma forma bastante saudável e divertida, beleza? Voltando lá para o slide, por favor.
Deixa eu só também sair daqui. Então, aqui, voltando para o slide, tem algumas características, né, que a gente acabou elencando para os personagens. A matemática, por exemplo, é muito usada. Acho que fica bastante claro que a matemática ela é um foco bastante grande no jogo. Por quê? A gente usa as 4 operações. Então, tenho a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão. Elas acabam entrando, sim, lá na nossa história. Ela acaba entrando na parte da pontuação. Por quê? O lobisomem, por exemplo, ele poderia, a cada turno que ele jogasse, ganhar uma pontuação de vida, ele poderia multiplicar os poderes dele por uma quantidade específica. Então, e também tem alguns personagens que acabam tirando, por exemplo, 50% dos pontos de vida. Ué, aí eu trabalho porcentagem também, no próximo slide aparece um pouquinho disso. Né? Então, o professor de matemática pode, por exemplo, trabalhar uma regrinha de 3, pode mostrar um pouquinho de como pode ser trabalhado as frações, né? E o aluno ele vai ganhando essas habilidades, essas características que são necessárias para você aprender a matemática, por exemplo, ele aprende brincando. Olha que divertido, né? Então, o Saci, por exemplo, naquele slide seguinte, tem a porcentagem. Né? No último, ele vai acabar ganhando, né, uma característica que não está aqui no jogo, né? Que é de tirar 50% do dano, né, dos pontos de vida do personagem oponente, ele vai tirar e vai ganhar para si. Então é bastante interessante aí esse jogo. Beleza, gente? Tudo bem? Então, a gente vai começar agora, vai mostrar um pouquinho do jogo para vocês. Né? A gente vai fazer uma partidinha bem curtinha, né, porque não dá tempo, mas esse jogo sim foi elaborado, tá, para conseguir ser jogado numa aula convencional. Você consegue jogar aí em 20, 30 minutos com tranquilidade e ainda discutir com o professor no final da aula sobre o que aprenderam, sobre o que entenderam e ainda tentar reforçar alguma habilidade. Beleza? Então vamos lá para a câmera do jogo. A gente vai mostrar um pouquinho como que funciona. Do jogo, tudo bem? E eu vou usar, por exemplo, deixa eu escolher quem que eu vou usar aqui. Eu vou usar o Saci mesmo. Vou pegar o dado. Leandro vai começar a jogar. Bom, como eu sou o João do Mal, vou fazer uma voz de vilão aqui, tá? Pode ser? Então tá bom, entrar no jogo, né? Beleza. Então vou acabar com você, meu amigo. Vamos lá. Ataque 1. Então, ataque 1, invocação das bestas da sombra. Menos 50 pontos. Vixe, Maria. Então, ó, a gente separou até um papelzinho, né? Você pode usar um papel de uma folha de sulfite mesmo e tirar a pontuação do personagem. Quanto que fica, então? 100 pontos de vida menos 50, que é o ataque dele. O Saci tá quase morrendo já, tá com 50 pontos. Então, agora é minha vez. Ataque 2. Ele vai tirar, então, 70 pontos de vida. Aqui, ataque 2, né? 70 pontos de vida do personagem dele. Então, deixa eu só entregar aqui para o Leandro. Ele vai tirar, então, João do Mal é poderosíssimo. Ele tem 1000 pontos de vida. Serão subtraídos 70. É a vez agora, pô. Ah, eu sei. Normal. Ataque 2. Menos 70 pontos. Então, ele vai tirar mais 70 pontos de vida do João do Mal. De novo? Meu Deus. Agora é minha vez. Sua vez. Segura o rojão, meu amigo. Ixi, escolheu o ataque. Escolha o ataque. Confusão mental. Ataque básico. Um herói contra um aliado. Então, eu vou atacar a Cuca vai atacar o Tupã. Cuca vai atacar o Tupã, então ela vai tirar... Vamos ver? Peraí. Ela vai atacar o Tupã com 50 pontos de vida. É isso mesmo. São 50 pontos de vida. Peraí, não é um avião. Deixa eu só achar aqui o Tupã. É interessante, né, Renan, a gente observar
E todo esse processamento que os computadores fazem durante uma partida, quem está realizando agora todo esse cálculo somos nós. Exatamente. Então, a gente pode trabalhar com vários conceitos aqui da matemática, a gente pode trabalhar, né, as habilidades, pode trabalhar com a história dos personagens, né? Cada um deles tem uma história bastante curiosa, bastante especial, que pode ser trabalhada aí no nosso dia a dia, nas escolas também. Beleza? Muito legal. Ah, mostra aqui também, né? Nós fizemos uma carta cromada, pessoal. Tem a carta especial do jogo também. É um holograma, né? Uma imagem. Pode ser papel espelho também, você consegue colocar, fica bem legal. Muito bem. Vamos lá? Pronto. Que legal, Renan. Fiquei muito feliz aí com a apresentação. Deixa no mudo. Fiquei muito feliz aí com a apresentação do jogo. Espero que vocês também tenham gostado, que vocês também tenham se animado em criar o jogo de vocês, remixar. É só uma ideia, né? Mas eu acho que a proposta realmente é a gente experimentar um pouco esse lado da criatividade, da imaginação, né? Que nós também podemos criar, nós também podemos produzir um jogo como esse. Às vezes a gente vai comprar um jogo desse, é tão caro, né? Um joguinho de cartas e tal, e de repente você pode usar a sua criatividade para criar o seu próprio jogo. Não precisa ser impresso, não precisa ser colorido. A gente fez aqui para mostrar para vocês, justamente porque a gente preparou esse jogo para a rede, né? Mas você pode fazer com desenhos, você pode fazer com papel e caneta, enfim, usando aí a sua imaginação. Para encerrar, então, eu peço o próximo slide, por gentileza. Eu vou ler uma frase filosófica de um pensador chamado Sartre, que vai dizer o seguinte: um homem é sempre um contador de histórias. Ele vê tudo o que lhe acontece por meio delas. E ele tenta viver a sua vida como se estivesse contando uma história. Então, para fechar aqui, né, a nossa reflexão, eu queria realmente provocar vocês a observar, né, essa capacidade que nós temos de contar histórias, de inventar histórias, de escutar histórias, como essas histórias elas fazem parte do nosso dia a dia. Seja por meio de um jogo, por meio de um videogame, por meio de um filme, de um desenho, de um livro, ou mesmo de uma contação, nós estamos sempre rodeados de histórias. E é muito interessante a gente começar a brincar com essas histórias e também perceber que nós podemos nos tornar autores de novas histórias. Último slide, por favor. A gente também faz o convite para que vocês venham jogar conosco aqui no CIEB, que vocês agendem um horário, que vocês venham mostrar seus projetos para a gente criar junto esses jogos, que vocês se inscrevam a participar das nossas trilhas livres, né, aqui no Centro de Inovação. Caso vocês queiram mostrar para a gente um jogo que você tenha feito, que você tem vontade de criar, tira uma foto, posta lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, utilizando aí a hashtag CIEBP. Vocês podem também nos seguir no nosso Instagram, Liga dos Filósofos, meu Instagram, o Instagram do professor Renan, Redoma Empírica. Apresenta para a gente lá as ideias de vocês, os jogos de vocês, e a gente está aqui realmente esperando muito que vocês venham fazer uma visita e que a gente possa brincar e aprender muita coisa legal juntos, tá? Eu fico por aqui, me despeço de vocês, super agradeço pela participação, pela audiência e desejo a todos aí uma ótima tarde e cuidem-se. Grande abraço. Muito obrigado, pessoal. Então, até a próxima. Só reforçando, então, o telefone do Centro de Inovação é o 11 9754 45056 e o endereço é Rua Padre Chico, 420, aqui na Pompeia. E o e-mail é o centrodinovacal@educacal.sp.gov.br, beleza? Então, ó, na semana que vem vocês vão ter uma mão na massa muito legal. Vocês vão aprender a fazer um carrinho sustentável com a professora Mari e com o professor Paulo, tudo bem? Então, até semana que vem e
Até a próxima.